Gasparzinho aqui. Ah, é. Tudo bem. Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta Santa Missa, deste quarto domingo do Advento, nós vamos rezar pela alma de Rosa Angelil da Silva, pela alma de Jandira Mantovani Paulino, Albino Barreiro Fonseca, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinei Aparecida Marques Moro, Maura Giela Vaini, Rosa Inotaro, Álvaro Moro e por todas as almas. Vamos rezar também pela alma do Paulo de Oliveira, pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira e também pela alma da Dona Irene Inês do Nascimento e por todas as nossas intenções. Também vamos rezar pela alma da Dona Lourdes Natali, pela alma do seu João Bartolomeu, pela alma da Dona Maria das Dores e José Francisco Ramos, pela alma da Maria Brito, Maria Eugênia e tantas pessoas que há mais de 60 anos ajudaram a construir essa paróquia, reunir o povo de Deus aqui. Também vamos rezar pela saúde da Dona Simone Rita, pela saúde da Dona Hortência, Teodora Gomes da Costa. Também rezar por Rejane Rita, Romélia Rúbia e Emily da Costa Silva. Rezar também por todos os membros, as pessoas que estão lá, né? Ali naquela casa de repouso, ali da convivência, né? Ali na Joaquim Marra, subindo ali, não lembro, perto daquela escola, como é que chama aquela escola? Ah, esqueci o nome da rua, mas você sabe, né? A Joaquim Marra, tem aquela escola em cima, é ali naquela rua que tem essa casa de convivência, uma espécie de... Eu não lembro o nome da escola, é pertinho da Joaquim Marra. Mas é para rezar para todo mundo que está lá também, né? Tem uma professora que está lá muito velhinha, mas espetáculo lá. Eles voltar lá para ver. E também rezar pela proteção da família Yamaguchi. E tantas outras bênçãos no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Deus perdoe e absolva os nossos pecados. Vamos pedir a Ele. Tende compaixão de nosso Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados. E nos conduza à vida eterna. Oremos. Infundi, Senhor, a tua graça no nosso coração, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão, por sua cruz, também à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Texto do profeta Isaías, capítulo 7, do primeiro Isaías, né?
nos fala de uma vida de um rei muito safado, se achava um tal, né, poderoso, né, não sei o quê, estava acima da lei, né? Sabe essas pessoas que se acham acima de todo mundo? Era o rei Acás, ele era desse jeito, horrível, intragável, né? Insuportável, era uma pessoa que se acha acima, né? De tudo, até de Deus mesmo, é uma pessoa insuportável. E um dia, o profeta Isaías diz: você vai ser derrubado do poder. Como eu sou tal? Você vai ser derrubado do poder. E sabe o que vai derrubar você do poder? Um menino, uma criança, um bebê. Ele vai derrubar você do poder. É o primeiro anúncio na Bíblia, né, da chegada de Deus ao mundo. E o profeta Isaías falando: esse menino vai nascer, você nem vai ficar sabendo direito, que você é tão arrogante, né? Você nem vai ficar sabendo. E esse menino, a mãe dele vai colocar o nome dele de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está com a gente, né? Então, Deus é que derruba essa gente. O Salmo, o Salmo fala direitinho, né? Deus é bom para quem é bom, mas Deus atrapalha. Essa é a palavra. Deus atrapalha o caminho de quem é mau, de quem é mau caráter, de quem se julga melhor que os outros. É muito bonito. E o Isaías fala isso hoje. Vamos lá então. Leitura do profeta Isaías. Naqueles dias o Senhor falou com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, que quer provenha da natureza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não pedirei nem tentarei o Senhor, disse o profeta. Ouvi então vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma viagem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Esse salmo é muito bonito. E eu quero aproveitar aqui e esclarecer uma coisinha. Às vezes as pessoas confundem, a maioria confunde. Um dos títulos de Deus no Antigo Testamento é Senhor dos Exércitos. É um dos títulos que deram para ele. A questão é que Senhor dos Exércitos não é exército de soldado. Não é exército de soldado. Quartel. Não é isso. Exército é uma palavra que é usada muitas vezes na Bíblia para falar das estrelas do céu. Aquela abóbora, né? E de noite, quando você está num lugar muito bom, São Paulo é bem complicado, né? Você está no interior, lugar legal, assim, você olha para o céu de noite assim, aquela coisa, né? Aquilo ali é chamado exército. Então, ele é Senhor dos exércitos, porque ele é o Senhor do céu. Não tem nada de soldado, do quartel, dessas bobagens, né? Esse é o sentido bíblico correto. Deus é o Senhor do céu, todo estrelado ali, lindo de morrer. E ele, como é dono do céu, ele vem morar. Ele larga aquela belezura toda a vir morar no meio da gente, né? Esse aqui, essa oração é um salmo, né? Que foi escrito por Davi, né? É Davi que fala essas coisas. Porque do céu do Senhor é a terra e a plenitude. Ele é a proteção da terra. Ele é a proteção de todos nós que habitamos na terra.
pois foi ele que estabeleceu sobre os mares. Ele firmou a terra sobre os rios. Quem pode subir até a casa de Deus? Quem pode subir até a casa de Deus? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Somente aquele que tem mãos limpas, mãos inocentes, que tem um coração puro. Aquele que não se dirigiu a Deus, falsidade, nem jurou falso. A pessoa que é pura de coração e que tem mãos inocentes, esse receberá do Senhor a bênção. Será salvo por Deus, que é o nosso Salvador. Essa é a geração daqueles que o procuram. Os que procuram de fato o rosto de Deus. Levante, ó portas, abra tuas portas, levantai-vos, portas eternas, para que o Rei da Glória possa entrar. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, que é forte, poderoso. É o Senhor, que é todo-poderoso no nosso dia a dia de luta. Levantai, ó portas, teus frontões, levantai-vos, portas eternas, deixa o Rei da Glória entrar. Porque o Rei da Glória é o Senhor do Universo. Ele é o Rei da Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus, com poder, pelo Espírito de santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. O nascimento de Jesus aconteceu da seguinte maneira.
Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, Maria encontrou-se grávida, por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era um homem justo, e não querendo difamar a Maria, resolveu repudiá-la em segredo. Ele pensou assim, e estava pensando justamente em fazer isso, quando um dia apareceu um sonho o anjo Gabriel, o anjo do Senhor, que disse para ele: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber a Maria, tua esposa, porque o que nela se gerou é fruto da ação do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um menino e você vai batizar e colocar o nome do menino de Jesus, porque ele é o Salvador. Ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir aquilo que o Senhor Deus havia falado no Antigo Testamento ao profeta Isaías. A Virgem vai conceber e dará à luz um filho e será considerado chamado de Emanuel, que quer dizer Deus está no meio de nós. Quando José acordou do sono, ele fez tudo o que o anjo de Deus, o Gabriel, havia ordenado a ele. E ele então recebeu Maria na sua casa, como sua esposa. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no quarto domingo do Advento, daqui a 3 dias por aí já é o Natal. E hoje nós lembramos dessa figura muito importante do Natal. O Natal é a consequência da ação, da salvação, da sabedoria de Deus no mundo. É engraçado, Deus começa tudo de novo com o Natal e Deus escolhe os mais fracos, né, para ser o novo povo de Deus. Escolhe quem? O Zacarias, que é velho, a Isabel, que é velha também, o José, também é um viúvo, um idoso, a Maria, que é nova demais. Escolhe pessoas, a Ana, que fica lá no templo, que é uma mulher com mais de 100 anos, parece uma doida. Né? Escolhe umas pessoas esquisitas, que aparentemente são pessoas que não têm força para nada, né? Não são poderosas, não são endinheiradas, não são pessoas assim que mandam, têm poderes. É tudo gente assim, que está no fim da picada mesmo. Está ali. E Deus, não sei porquê, é aí que vem a sabedoria de Deus, né? Ele escolhe essa gente aí para começar o Novo Testamento, a nova aliança. É muito interessante a sabedoria de Deus como age. É uma maneira invisível, assim, a gente quase não enxerga. Que a gente é formado no mundo, né? E no mundo você tem preconceito, você assimila tanta coisa no mundo, né? Que não tem nada a ver
E Deus, às vezes, age de um jeito que você nem percebe mesmo, né? É a sabedoria de Deus. O José entrou na origem e no nascimento de Jesus. O José é tão importante quanto a Maria. O José, ele é uma fonte primordial da revelação de Deus. Acontece com ele o mesmo que acontece com ela. Ele só não engravida, né? Mas o anjo Gabriel veio, fala com ele, assim como falou com a Maria, teve todo aquele processo com ela. É a mesma coisa que acontece. É um caminho espiritual. Ele passa por o mesmo caminho que a mãe de Jesus. O Mateus, o evangelista, dá um destaque enorme para o José. Existe uma razão. A igreja de Alexandria, que foi formada por Mateus, é formada de judeus, a maioria de homens. Então é normal, até é compreensível que o Mateus deu destaque para o papel do homem, do masculino. O Lucas é o contrário, né? O Lucas, que é formado na igreja, formada por São Lucas, é uma igreja mista, que tem mais mulher do que homem. As mulheres é que entendem Deus, elas que compreendem. As mulheres, em Mateus ali, embora ele faz um esforço para valorizar as mulheres, né? Na genealogia ele coloca a Santa Voz de Jesus no meio lá, coisa horrorosa, porque na verdade mulher não gera nada na Bíblia, né? Quem gera é o homem, é uma coisa esquisita, né? Abraão gerou Isaac. É esquisito, né? Porque o homem não gera nada, o homem não engravida. Não é o homem que vai dar luz, né? Mas a mulher é deixada de, né? Ela quase que fica uma coisa invisível. Mas o Mateus, na genealogia, ele coloca a Sataravós de Jesus. Nunca existiu isso. Não se coloca o nome da mulher. E na genealogia de Mateus, a Maria, toda a história de Jesus, as gerações todas, termina com a Maria. Ele termina com a pessoa dela. É um jeito de valorizar. Mas o José, ele tem um destaque muito grande no Evangelho de Mateus, né? Tem um destaque muito grande. Por causa da missão concreta dele. Ele tem a missão de cuidar, ele tem a missão de proteger Jesus, que é o Filho de Deus. Ele não entende muita coisa sobre isso. A Maria, logo de cara, na concepção, ela entende que o anjo Gabriel fala para ela, né? Mas o José não. Mas ele tem essa missão concreta, de homem mesmo, a missão do homem mesmo. Proteger a mulher, proteger o filho, proteger a família, cuidar, zelar, missão do homem mesmo. Porque Jesus é a esperança e Jesus é o Salvador do mundo. O anjo diz isso para ele. Maria e José, eles formam um casal. Eu acho que um sem o outro é meio esquisito. O fato é que os dois, tão diferentes, né? Os dois formam esse casal e vão abraçar uma missão de uma grande responsabilidade. Não é só a família normal. É cuidar de Deus. É uma missão, é mais espiritual do que propriamente de convivência. É uma missão difícil, que falta muito hoje em dia, né? Você vê as preocupações, né, desse pessoal. O cara acaba de casar, né? Quando é que vai ter filho? Ah, não, vamos esperar aí ter apartamento, ter carro, ter não sei o quê, né? Uma espécie de desdém, né? Contra a natureza de Deus, né? Vamos esperar. E eu conheço gente que a maioria que pensa assim, quando chega lá na hora, lá na frente de querer ter filho, não consegue ter. Não sei se é castigo de Deus, mas não consegue. Porque é óbvio, né?
você altera sua seu psique, sua mente, seu corpo, né? Você altera. E não adianta, né? Você tem que deixa a natureza andar, deixa a natureza andar. Então, a Maria José fala esse casal que não tem só essa missão de conviver, etc., mas tem essa missão espiritual, que muitas pessoas hoje em dia não bolam para isso. Fica pensando só sabe, em condições, né? E no final das contas, acaba infeliz. O casamento acaba, lógico, né? Evidente. Acaba infeliz porque ficou esperando as condições, né? Não há coisa mais, não há alegria maior no casamento do que o filho. Pode ter um, pode ter dois, não é obrigado a ter 50 filhos. Minha nona teve 12. Não é obrigado a ter 12 filhos, imagina. Você tem a liberdade, né? Pode ter um, pode ter dois, sei lá eu. Mas você tem que deixar a vida andar. Se você barrar ali, brecar e falar, é muito difícil, né? No futuro você acabar sendo feliz, né? Buscar a felicidade. Muito difícil. Porque tudo faz parte. Bom, José, ele tem, o Mateus fala que ele tem 4 sonhos. Esse é o primeiro. Ele tem 4 sonhos. Os sonhos que ele tem é que acabam conduzindo a vida dele, né? Ele ajuda a realizar as promessas do Antigo Testamento, sobretudo lá no profeta Isaías. E ele protege a família. Família, o José, que a família sagrada é o José, Jesus, Maria e José. Ele protege a Maria, estando grávida, da violência. Uma violência social e uma violência moral. A lei é clara. Se a mocinha engravidar antes do casamento, é biscate. É vagabunda. É a lei. O noivo, o namorado, o marido, tem que botá-la no meio da rua, chamar todo mundo e falar assim, essa aqui é uma biscate, é uma puta. Vamos castigá-la. Qual é o castigo? Apedrejamento. Apedrejar. Lembra da Maria Madalena? É o apedrejamento. Apedrejar uma mulher que é considerada biscate é um ato de Deus, segundo o pensamento do Antigo Testamento. É uma coisa boa que você está fazendo. E Jesus mostra que não é uma coisa boa. Até porque a Maria Madalena nem puta era. Né? A gente tem ela, a gente acha que ela é isso, mas na verdade não é bem isso. Não? Então, você imagina, o José passa por um drama tão grande, meu Deus do céu, tão grande. A violência social, às vezes, está muito ligada com a questão moral. Por a gente julgar a vida moral do outro, a gente acaba sendo violento, acaba concorrendo à violência. Isso na relação individual é assim também. Né? Um homem que trai a mulher, é evidente que vai chegar uma hora que a mulher vai dar um couro nele, vai dar uns tapas nele, bem dado. Se não fizer coisa pior, né? Porque as mulheres hoje em dia estão muito, né, meio que embalando com a macheza do homem. Né? Então é uma coisa meio esquisita. Então, a violência social, às vezes, tem raiz na questão moral. O José vive isso. O José, ele vive nessa situação tão terrível, né?
Mas antes de entrar nisso, eu queria falar do sonho, tal do sonho, que a gente tem uma ideia a respeito disso meio esquisita, né? Meio mágica. Não é verdade, né? O sonho, ele é no Antigo Testamento, não é o melhor jeito, mas é no Antigo Testamento uma maneira de Deus se comunicar com a pessoa. Mas não é só isso também. Ele acabou virando uma espécie de modo de contar uma história. Acabou virando uma espécie de literatura, né? O sonho é muito importante, né? O sonho é tão importante que a psicanálise se dedica ao estudo do sonho. O Freud escreveu um livro sobre o sonho, né? Porque no sonho existe, segundo Freud, né, uma interpretação do seu inconsciente sobre o consciente. No sonho, quem manda não é o seu consciente. O seu consciente é isso aqui, ó. É a realidade, é a vida, pá. Esse é o consciente, é o racional. No sonho, quem manda não é o racional. Quem manda é o inconsciente. Freud que descobriu isso, ele fala isso, né? Depois de muito tempo vivendo no manicômio, né? Isso passou a vida estudando. Ele começou a estudar os doidos, né? Os manicômios, ele descobriu isso, né? O inconsciente, no sonho, é ele que manda, diz o Freud. Porque o sonho é importante mesmo. A gente acha que não sonha. O Freud fala, todo mundo sonha todo dia. Se você não sonhar todo dia, você morre, você está morto. O sonho existe todo dia. Mas por que tem sonho que a gente lembra, mais ou menos até, que a gente não lembra de tudo? Por que a gente lembra de alguns e não lembra dos outros? Sabe que eu sonhei essa noite? Sonhou. Mas por que eu não lembro? Porque o consciente bloqueia. Porque o inconsciente, ele é selvagem. O inconsciente não tem regra. O inconsciente olha, não é igual ao consciente. Então, quando o inconsciente é muito brutal, muito selvagem, o seu consciente, diz o Freud, bloqueia. Você não lembra. Às vezes você lembra da sensação do sonho, mas você não lembra exatamente o que é. Então, o sonho é uma coisa interessante. Na Bíblia, na psicanálise, na psicologia, em tudo, que faz parte da vida humana, né? O sonho faz parte da vida humana. O José tinha sonho também, né? O sonho de José, coitado, era casar, ter uma moça, uma esposa legal, ter um trabalho. O sonho dele era esse: ter um trabalho, ter uma vida legal. O sonho do José era esse, né? O sonho de José era muito parecido com o sonho do nosso de cada dia. A gente também sonha isso, né? A gente quer isso, né? A gente quer isso. Não, vamos lembrar mais ainda. Os judeus, que é o povo que está lá na Bíblia, do Antigo Testamento, teve contato com outros povos. Os egípcios acreditavam em sonho. Os iraquianos, na Babilônia antiga, acreditavam em sonho. Sonho como religião. Os persas, o Irã de hoje, a religião antiga, o sonho era uma religião. O cara que sonhava e transmitia o que sonhou, nem sempre era verdade. Ele era considerado uma pessoa escolhida. No Egito, os sacerdotes egípcios, né? Eles decifravam os sonhos. Os faraós sonhavam. O que é isso que eu estou sonhando? Então, o cara interpretava. Lembra da história do José no Egito? O José é judeu. É vendido, vai para o Egito, vendido pelos irmãozinhos dele, né? Vai para o Egito, vive lá no Egito,
acaba se formando lá, vivendo lá, e ele interpreta o sonho do faraó. Opa, esse cara que é estrangeiro, que não é egípcio, não é da nossa religião, e os deuses escolheu ele para alguma coisa. Então, interpretar o sonho é uma arte, né? Mas tem religião que o sonho é fundamento da religião. Agora, é um problema, porque como você não lembra de tudo que você sonha, você não sabe exatamente o que é que você está vivendo, né? Porque, segundo Freud, né, tem esse muro, o consciente, o inconsciente, o ego, o alter ego, né? O ego é o consciente, o alter ego é o inconsciente, né? Eu escutei vozes, eu bati porque eu escutei vozes. Eu ouvi o jeito de falar, o cara é tão doido, eu escutei vozes. Você não escutou voz, você escutou o seu alter ego, você escutou o que você é por dentro, né? O seu consciente não conseguiu bloquear o que você tem por dentro. E aí, viver na sociedade é importante. Ter lei, você tem que ter lei. Tem que ter Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal, você tem que ter Código Civil, você tem que ter os costumes, você tem que ter a tradição, você tem que ter tudo isso. Porque a religião, porque tudo isso ajuda você a frear isso é o Freud que fala, a frear o alter ego, o inconsciente que é selvagem. Você tem um lado que você é Abel, mas você tem um outro lado que você é o Caim também. É meio complicado, esquisito. Então, o sonho, quem sonhava e interpretava era considerada pessoa muito importante. Pessoa considerada por Deus. Então, o sonho ele tem esse caminho, né, das culturas variadas. Mateus destaca, portanto, o papel do José. Enquanto a Maria conversa com o anjo sem estar dormindo, o José só conversa com o anjo quando está dormindo. O anjo aparece para ela, ela não está dormindo. Estou lavando a roupa aqui, de repente, opa, lavando louça, né? O anjo chegou. O José não. O José só dialoga com o anjo quando está dormindo. Né? E a Maria não. Mateus destaca o papel do José e compreende a ação de Deus no nascimento de Jesus. A Maria, as mulheres, conversam diretamente com o anjo. O São José, ele é, na tradição cristã, e nem foi nós que botamos essas coisas nele, né? Foi a Igreja Ortodoxa, né, russa, que deu a São José o título de padroeiro dos trabalhadores. Porque, não vamos esquecer, José era carpinteiro. José não era um magnata, não era um ricão, não era um bilionário, não era nada disso. José era um carpinteiro, vivia disso. E também a Igreja Ortodoxa diz que ele é o padroeiro da família. Isso nós trazemos para a nossa religião também. Não é? E o José era isso. Jesus nasce no meio de uma família operária. Não adianta você negar isso que é histórico. Não tem jeito. É verdade. Jesus nasceu no meio de uma família operária. Não nasceu no Morumbi, nem na Faria Lima. Jesus nasceu no meio de uma favela, num buraco qualquer, talvez debaixo do viaduto. Vamos adaptando para a linguagem de hoje, né? Essa é a verdade. Não tem como você dizer que isso é mentira. A verdade é essa. Vocês viram o drama quando a Maria chega em Belém lá, com a barrigona desse tamanho, né? Ninguém, não tem vaga.
ninguém hospeda, ninguém recebe Deus, ninguém quer saber. E Jesus vai nascer numa estrebaria, dentro de um coxo, onde os bichos comiam comida lá, e babavam lá dentro, peidava, cagava, mijava lá dentro. Era coisa horrorosa. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O Filho de Deus não nasceu na Faria Lima e nem no Morumbi. É incrível, é inacreditável mesmo, né? É difícil acreditar dela, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Que muita gente não gosta dela, né? Você vê que no Natal a gente gosta de muito luxinho, muitas coisinhas, né? Muito perequeteque, assim, perequetar tudo, né? Desnecessário. Mas tudo bem, se isso faz parte do seu. Se isso te deixa feliz na consciência, tá bom, vamos aceitar, né? Bom, José sonha tudo isso com ele. Noivado, já sabemos, era uma coisa séria, muito séria, antes do casamento. O noivado era sério. O noivo ia morar na casa da noiva, com o pai, com a mãe, ia viver ali 1 ano, 2 anos, por aí, ia conviver. Mas o pai e a mãe de olho, ia conviver. Ai, se desse um beijinho na boca. Ai, se fizesse sexo. Porque na Bíblia isso já era um sinal de que o casamento não vai dar certo. Se o rapaz não respeita a moça, ele não vai respeitar a moça depois do casamento. Se a moça, porque às vezes é a moça, se a moça não respeita o rapaz, não vai respeitar depois. É muito difícil. Então isso já era uma coisa que já era feita dessa maneira. E o drama é esse, né? O José é bom, respeitador, ama, segue a lei, é religioso. Deus conversa com a Maria. Mas o que acontece? De repente Deus vem e atropela tudo. Antes do casamento, a Maria chega para ele e fala: eu estou grávida. E agora? Bagunçou tudo. O sonho que tinha, a lei dizia: bom, se aconteceu isso, manda passear. Apedreja e manda passear. Vai cuidar vai arrumar outra. O José, o problema do José não é problema, né? É solução. Né? A questão é que ele ama Maria. O drama é saber se ele ama a Maria mais do que a moral social. Se ele é capaz de amar a Maria mais do que a religião. Esse é o drama. Porque ele não quer desobedecer à lei de Deus. Ele segue a lei de Deus. Ele não quer cobertar. Não. O amor dele é tão grande que ele decide fazer um teatro ali, fingir, né? E decide deixar a Maria de lado, assim, sem falar nada para ninguém também. Né? E não tem jeito, né? Porque uma hora o menino vai nascer. É uma bobagem que ele pensa. Mas então, o relato, Deus é isso, Deus é surpreendente mesmo. Deus surpreende a gente do jeito que Deus me livre. Vira a vida de cabeça para baixo. O relato de hoje, Mateus, deseja mostrar que a gravidez de Maria não é a obra do José. Esse é o objetivo do drama. A Maria está grávida e o José não tem culpa disso. O José não tem culpa. O José não transou com ela.
Esse é o texto do Evangelho de hoje, né? A gravidez da Maria não é fruto de relacionamento sexual com José. E por isso o texto transmite esses elementos, essas coisas da personalidade de São José. Primeira coisa, ele ama de verdade mesmo a Maria. Ele é mais velho, ela é mais nova, tudo bem, né? Na cultura judaica, na cultura oriental, tá tudo ótimo. O José já tinha vindo num outro casamento, ficou viúvo, teve 5 filhas, segundo a tradição da época. 5 filhas. No enterro dele, com 111 anos de idade, é só uma das filhas que vai, a tal de Lisânia, que aparece lá. O José, ele é um homem de família. Ele vive, ele ama a família, ele gosta da família. Ele faz de tudo, né, pela família. E vive um drama terrível. Mas esse drama dele, ele já não é uma novidade. Na Bíblia, no Antigo Testamento, está cheio de histórias assim. Lembra do Abraão? Uma coisa, o Abraão, Deus falou assim, olha, Abraão, vou fazer de você o pai do povo, não sei o quê, você vai ter filhos, não sei o quê. O Abraão fala, nem com Viagra eu consigo, né? Do jeito que eu tô, né? E não tinha mesmo Viagra. Agora, como é que aquele homem conseguiu fazer tudo aquilo? Eu não sei, né? E ele, na cabeça dele, ele imagina que a Sara também tem o quê? 200 anos. Quase 200 anos. Uma mulher de 200 anos, né? Na cabeça dele, ele fala, só pode ser a empregada, né? A Agar. Ele transa com a Agar. A Agar concebe. O texto do Gênesis 16 fala dessa aflição que eles vivem. A Agar vive a aflição. E agora? O Abraão também. A Sara vai descobrir, estou lascado, o casamento vai para o breve. Como é que vai ser? A Agar, então, se sente a pior das mulheres, né? O texto, o Antigo Testamento fala de aflição. É aflição. A aflição atrás de aflição. E o anjo, o Gabriel de novo, fala com Agar. Olha que interessante. O anjo Gabriel fala com Agar. Não faça nada, hein? Você vai ter um filho, um menino. E você bota o nome dele de Ismael. Né? Ismael. Ismael. Deus ouve, Deus escuta, né? Esse é o nome do menino. E esse menino, vocês sabem, o Ismael virou um povo, né? Se transformou num povo, os ismaelitas, que depois serão inimigos dos judeus, dos semitas, né? Então, os ismaelitas vai ser a base do povo árabe. Os árabes de hoje descendem do Ismael. Os judeus descendem do Isaac. Do Sem, né, na verdade, né? Do Abraão, do Noé, dos semitas, né? Então, tudo tem sua importância. Deus vem para acalmar a sua aflição. Está aflito? Está com medo? Opa! Reza mais. Não faça nada. Porque a chance de você errar é grande. A chance de tomar uma decisão errada é muito grande. Esse é o grande conselho do anjo, né? A Agar quer acabar com o casamento não acaba não. O drama do José é muito grande, né? E a aflição toma conta deles. O anjo Gabriel vem
comunica, fala, acalma, toma cuidado. Olha a história, olha o que Deus tem, olha o que Deus está fazendo e o que vai fazer, você não sabe. Outro aspecto da personalidade de José é essa justiça dele. Ele é chamado de homem justo. Ele ama a lei de Deus, segue a lei de Deus. Ele é um homem bom. O José é um cabra bom. É um sujeito muito bom. Ele não tem intenção de esconder aquilo com o seu camarada, não tem como. Mas ele quer proteger a Maria. Ele sabe que o menino não é dele. Mas ele quer proteger a Maria. Quer proteger a Maria porque ama a Maria. Quer proteger a Maria porque Maria é a mulher. Quer proteger a Maria porque a Maria traz a vida. Ele quer proteger a vida. É um homem bom, pelo amor de Deus, né? O amor fala mais alto, hein? O amor fala mais alto. O próprio Mateus diz lá, né? E José, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu então ficar quieto, né? E ficar distante dela em segredo. Né? Tudo conduz a Deus. E não adianta, né? Medo, angústia, aflição, você vai sentir. Isso tudo faz parte. Medo, aflição, angústia faz parte. Sofrimento faz parte. Mas tudo é conduzido por Deus. Deus comunica que José está certo. O amor é maior. O amor tem que ser maior. Não é a religião, não é a sociedade, não é a sua moral. O amor é mais importante. A dedicação à vida, defender a vida é mais importante. O José agora está sabendo, depois dessa conversa com o anjo Gabriel, que Jesus é Deus. Jesus é Deus conosco. É Emmanuel. É o fruto da profecia de Isaías. Ele vai salvar o povo, ele vai desbancar tudo que tem gente que não presta no mundo. Vai acontecer o que o Salmo fala. Deus ama quem é bom, mas atrapalha quem é pecador. José acorda do sono, cumpre o que Deus manda. No final da vida dele, vocês sabem, morreu com 111 anos, uma doença gravíssima. A cidade de Nazaré ficou de luto, porque a cidade depois ficou sabendo, né, da história dele, né, do drama. É um homem corajoso, né? E a cidade inteira ficou de luto. O próprio Jesus, né, na tradição ortodoxa, né, o próprio Jesus chorou demais, Jesus ficou inconsolado com a morte do José. Aquele choro que Jesus tem em São João 11 com Lázaro, aquilo ali não é nada. Ele ficou inconsolado. Jesus ficou inconsolado. E abraçou o corpo do Pai. Não é caixão, rolava no pano lá. Abraçou o corpo do Pai. Porque Jesus olha para José e vê o quê? Amor, proteção, dedicação, carinho, a coragem. Porque ele amou a mãe dele com coragem, teve que enfrentar tudo.
Então, olha, minha gente, só para terminar aqui, para não ficar prolongando muito, que vocês devem ter mais o que fazer na vida. As festas de Natal é muito importante. Mas entenda, o Natal tem sentido por causa dessa memória coletiva que tem. Não é por causa das futilidades. O espírito do Natal não é a árvore do Papai Noel, não é as luzinhas piscando, não é essas coisas. O espírito do Natal é aquela hora que você junta as pessoas na sua casa ou os seus amigos, vai fazer churrasco, vai comer, vai almoçar, vai jantar, fazer não sei o quê. E ali você lembra do fulano, mas lembra do avô, lembra do fulano e tal. Oh, aquele fulano era fogo, hein? Era assim, era assim. Lembra da nossa. Você lembra da fulana? Você traz de volta o passado da sua história, toda a sua história. E você lembra das pessoas. Esse é o espírito do Natal. Por isso que o Natal é gostoso. Por isso que no Natal as crianças gostam do Natal. Porque se junta, sai para brincar, brigar, aquelas coisas. A gente quando era criança, eu não via a hora que chegava o Natal. Parecia que o Natal nunca chegava. Porque a minha nona vinha do Paraná para fazer pão. E era uma festa. Eu aprendi a fazer pão em casa por causa dela, tanto ficar olhando para fazer pão. E ela deixava a gente fazer umas coisinhas lá. Fica de olho naquela bolinha no copo ali com água, hein? Porque você sabe que no interior do Grande Paraná é assim. Você sabe que a massa está boa para ir para o forno. Quando você pega a massa, faz uma bolinha, joga dentro d'água, né, no copo. Quando aquela bolinha sobe, é porque está na hora de colocar no forno, né? E a gente ficava feito besta lá olhando aquele copo. Né? Durava 2 horas, 1 hora, aquela bolinha nunca subia. Eu ficava feito uns tontos lá. Às vezes você cochilava, quando você abria o olho, a bolinha já estava. Então é isso, ele adorava o Natal, adoramos o Natal. Até hoje eu gosto do Natal, não é por causa das futilidades, mas é por causa exatamente dessas coisas, dessas lembranças. Você tem que trazer de volta essas lembranças. Você tem que trazer a lembrança do Natal, a lembrança coletiva da sua família, a lembrança coletiva da história do José, da Maria, de Jesus. É fazer a memória, relembrar, trazer de volta. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Sacrifício para a glória do seu nome.
Aceite, Senhor, os dons que trazemos ao altar e santificai-nos com o mesmo Espírito, que, pelo poder da sua graça, fecundou o seio da Virgem Santa Maria e amparou São José e a sua família. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação te agradecer sempre e te dar graças aqui e em todo lugar, pelo mistério da tua palavra, do teu evangelho encarnado. Uma nova luz veio e brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar aquilo que nós não enxergamos, aquilo que é invisível. Por isso, com os anjos e os santos todos do céu, proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transformem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou um cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé. Logo eu tinha que descobrir essa. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te agradecemos porque o Senhor nos admitiu estar aqui hoje, neste domingo, dia santo, para te servir esses santos mistérios. Humildemente nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra, tornar perfeita na caridade, e comunhão com o Papa Leão XIV, nosso Bispo Dom Munhac, também com todos os leigos e padres que, através das paróquias desse Brasil inteiro, lutam, de verdade mesmo, pelo bem-estar espiritual e social do povo de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, de todos os nossos irmãos que o Senhor chamou dessa vida para a sua vida, configurados em Cristo. E com Cristo nós te pedimos que todos participem também da mesma alegria da vida, da ressurreição. Tenha piedade de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo viveu na tua amizade, para cantar-vos os seus louvores, sempre por Jesus Cristo, teu Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Enquanto o Senhor Cristo quisermos receber o seu palavra eterna. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para dizer nossa palavra. Corpo e sangue de Cristo. Vou tudo ver conversa com você.
Hã? Não gravou? Que coisa boa. Muito bem. Dia 24, quarta-feira que vem, 7 da noite, a nossa missa do Natal. Oremos. Vamos lá. Tendo recebido nesse sacramento o penhor da redenção eterna, nós pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa do Natal, a festa da alegria, da nossa salvação, a festa do amor de Deus, tanto mais cresce em nós a fé, o fervor, para que a gente também se digne celebrar esse mistério do Natal de Jesus. Ele que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus concede vocês firmes na fé, firmes na generosidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que Deus acompanhe vocês hoje e sempre.